agora, o pessoal que está sentado, que vocês puderem sentar para cá, sentar aqui no meio só para ficar melhor na hora da filmagem, se necessário, e para a gente conseguir, se necessário também, captar melhor o áudio aqui. Som. Bom, vou fazer uma oração e a gente recomeça a aula de terça-feira passada. Deus, em nome de Jesus, nós, como igreja, devotamos ao Senhor, Pai, toda a nossa gratidão, nosso louvor e adoração, porque o Senhor nos concedeu mais uma vez, Pai, a oportunidade de estarmos em Tua casa, primeiramente orando e agora tendo a oportunidade de aprender mais de Ti, Pai. Aprender mais de como o Senhor se revelou a nós, de como o Senhor se achega a nós, Pai, e os seus planos eternos. Obrigado, Deus, peço que o Teu Espírito Santo seja o meu auxiliador para lecionar essa aula e também o mesmo Espírito que vai ajudar a todos os irmãos com entendimento, com esclarecimento da Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de poder estar expondo a Tua palavra e ensinando as pessoas, Deus. Obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou recapitular rapidinho o que a gente falou até aqui. A aula é sobre alianças, né? As alianças ou pactos que Deus faz com os homens. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, como eu disse na aula passada, que era essa imagem, não sei se conseguem ver, mas praticamente partes, mas existe um terceiro elemento ali que é a própria criação. Então é Deus, o homem e a criação, tá? A natureza como um todo. Então nós temos em primeiro as partes, que é Deus e o homem, basicamente, as condições que Deus apresenta ao homem, as promessas que o homem pode receber
caso cumpra o contrato, ou caso também não cumpra, ele vai receber maldições, se cumprir, recebe bênçãos, e existe geralmente um sinal visível daquele pacto que Deus faz com os homens. Então, a gente pega, por exemplo, Adão, eu falei que o sinal visível daquele pacto era a árvore da vida, que às vezes a gente esquece, mas a árvore da vida era como um sinal visível de que a obediência dele daria para ele a vida eterna. Quando nós vamos para Noé, tem o arco-íris, Abraão, a circuncisão, Noé tem a aspersão de sangue dos animais, do tabernáculo. Davi, por exemplo, o trono eterno que ele teria, ao reinado, né, de Davi. Então, existem sinais visíveis para que Deus estipula nesses contratos. Lemos todas as vezes aí que aparece Deus fazendo esse contrato com o homem. Pegamos Noé e Abraão como exemplo para mostrar que existe similaridade entre os dois pactos que Deus faz com Noé e com Abraão. E isso aqui é importante. Existem 3 pactos fundamentais que é praticamente, nós temos 6, como eu coloquei aqui no slide anterior, nós vemos 6 pactos ou aliança que Deus faz com o homem. Só que nós podemos resumir todo o pacto de Deus em 3, sendo eles um pacto de redenção, que na verdade é o primeiro pacto que a gente vai falar por último, o primeiro vai ser o último, e depois nós falamos do pacto de obras, que é o que Deus faz com Abraão, e depois o pacto de graça, ou a nova aliança, um novo pacto, que tem o mediador Jesus Cristo como aquele que é o mediador do pacto. E a gente basicamente parou aqui, falando da aliança que Deus faz com Adão. Tá? Então nós vamos continuar daqui. Sim. A observação que você fez na aula passada, que é importante falar para quem não veio, que sempre foi graça. Sim. Sempre foi graça, porque de todos esses pactos aí que você falou dessa aliança, que na verdade uma vem completando a outra, né? Faz parte do mesmo propósito. Sempre Deus cumpriu a parte dele e o homem falhou. Exatamente. Então, desde o Antigo Testamento, para quem perdeu a aula passada, sempre foi graça. Sim, até no pacto de obras. Isso é importante ressaltar. A graça. E nós vamos falar um pouco sobre isso, que eu quero trazer uma pulga atrás da orelha. Tá? Porque isso é importante, né? O pessoal falar, porque senão alguém pode achar que pode conseguir, né? Nós vamos falar sobre isso. Agora, no pacto de Adão, depois nós vamos falar do outro pacto, da graça, especificamente desses 3 agora, e tem coisas importantes e que chega a ser intrigante, né? Mas vamos lá. Aliança com Adão. Lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, Deus fala, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, a primeira aliança que nós vemos Deus fazendo com o homem é justamente com Adão, lá no Éden. O pacto que o Senhor fez, que dá uma bênção. Qual é a bênção? Se Adão obedecesse ao Senhor, não ia morrer. Isso é importante, tá? E qual seria a condenação? Morrer, como foi o que aconteceu. Nós não vemos no texto Deus falando assim, ó, se você me obedecer, você vai viver. Ele fala, se você desobedecer, você morre. Mas ele não fala, se obedecer, vive. Isso é implícito no texto. Qual é a bênção de Adão caso ele obedecesse a Deus? Viver eternamente. Não está escrito, mas é implícito. Um outro detalhe importante, quando nós vamos nos 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala assim, ó, não matarás, ela não quer dizer somente não matarás. Ela quer dizer, promova a vida. Quando ela diga não roube, promova a justiça. Não está escrito promova a justiça, mas implicitamente promova a justiça, promova a vida. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não cobice a mulher do seu próximo, cobiça só a sua. Honre seu pai e sua mãe, e seus dias serão prolongados. Se você não honrar, seus dias serão abreviados. Então, nós entendemos dessa forma.
E esse pacto que Deus faz com Adão lá no começo, então, no Éden, é conhecido como o pacto de obras, ou aliança das obras. E ele tem esse nome por quê? Porque justamente pelo fato de Adão obedecer a Deus através de suas boas obras, ele alcançaria a vida eterna. Esse é o primeiro pacto fundamental que Deus faz com o homem. E quando eu falo com o homem, é com toda a humanidade. O primeiro pacto é esse, obras. O que isso quer dizer? Se Adão tivesse obedecido a Deus, todos os homens estariam abençoados por Deus em Adão. Coloca isso na sua cabeça. Se Adão tivesse obedecido a Deus, seríamos justificados por quem? Por Adão. Calma. Segura. Adão, então, ele quebra a aliança com Deus e é punido com morte. A aplicação dessa morte, ela vem em todos os sentidos, que é a morte física, agora ele passa a morrer, a adoecer, etc., e também a morte espiritual. E, como eu disse, pode surgir a pergunta, então por que Deus não matou imediatamente Adão? Porque Deus proveu alguém para morrer no lugar de Adão. E para que Adão, depois do seu pecado, fosse justificado, precisaria crer nesse cordeiro simbólico que morreu e na promessa que Deus faz diretamente à serpente e indiretamente a Eva. E a gente vai ver daqui a pouco que o texto fala assim, ó, você, serpente, vou botar inimizade entre você e a mulher, e a semente dela vai esmagar a sua cabeça. Ele não fala isso para Eva. Claro que indiretamente fala isso para Eva. Então vamos lá. Eu acho que a gente tinha parado exatamente aqui. Com isso em mente, atente-se ao seguinte: é errado acreditar que no Antigo Testamento não havia graça. É errado acreditar que os homens do Antigo Testamento viviam segundo a lei, que não existia Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sempre existiu. O que acontece no Novo Testamento é que existe um revelamento, uma descoberta, uma revelação de Deus mais ampla, por exemplo, da terceira pessoa da Trindade. Tá? Sempre existiu graça. Sempre. Desde o pecado de Adão, sempre existiu graça. Até antes. Só o fato de Adão existir já é graça de Deus. O homem sempre foi salvo pela fé na promessa que Deus fez para Satanás. Deus profere palavras diretamente ao diabo. Ele diz, Gênesis 3,15, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este descendente dela vai te ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar. Basicamente o que Deus está falando aqui é pregando o evangelho e falando para a serpente. Você vai até conseguir matar ele, só que ele vai esmagar a sua cabeça. O que ele vai fazer contra você é muito mais poderoso do que você vai fazer contra ele. Deus exigiu uma aliança baseada nas obras de Adão. Quando este, então, não cumpre essa aliança, esse pacto, imediatamente ele elabora um outro contrato. Para que o homem, ou melhor, ele elabora um outro contrato para o homem, só que agora ele insere Jesus como o mediador deste contrato. Lembro do meu pai sempre falando o seguinte, quando aconteceu alguma coisa ruim, ele falava assim, aí você estragou o meio de campo. O que é o meio de campo na cabeça do meu pai? E no futebol em si? É o camisa 10 que liga a defesa com o ataque. Na cabeça de um futebol clássico, a bola tem que passar pelo meio de campo. Ligação direta não faz sentido. A bola não sai do goleiro e cai no pé do atacante. A bola sai do goleiro, cai no pé de um Zidane, de um Ronaldinho Gaúcho, passa para um Ronaldo, faz o gol, é penta. Basicamente, Jesus então passa a ser o camisa 10 do time. Ele é o meio-campo. Ele é aquele que vai unir as duas partes. E a pergunta está aqui. Uma pergunta. O pacto das obras feito com Adão continua em vigor?
Pergunta. Continua em vigor, Thompson? Então, você consegue, em poucas palavras, dizer o porquê? Sobre a morte, não, ele fala sobre a morte, sim, que se nós continuar obedecendo a Deus, vai ter a vida eterna. Certo. Mas se nós não obedecer a Deus, Vai morrer. Cabra bom. Mais alguém? morrer vai já de qualquer jeito. Aham. Só que a Morte eterna. morte eterna. Parabéns. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? O pacto das obras continua em vigor? Continua? Por quê, irmão Rubens? Eu penso que é pela obediência, né? Uhum. A fé sem obras, É morta. então tem que crer, logo crer, faz alguma coisa. Beleza. Mais alguém? Bom, o pacto das obras continua em vigor? Sim e não. E eu vou explicar por que sim e por que não. Como o pacto das obras, como que continua em vigor? Se considerarmos que Paulo disse em Romanos 7,10. Eu vou ler os textos, tá? Romanos 7,10. Está aqui, ó. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. Depois, o 10 e o 5. Romanos 10, verso 5. Que praticamente é uma citação direta do livro de Levíticos. Diz, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência. Como é que a lei fala para que você seja justo? Obedeça a todos os seus mandamentos. Se você ler Levíticos 18, verso 5, ele diz, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Isso foi escrito em Levíticos e Paulo reafirma isso em Romanos. Depois, Gálatas 3:2. Gálatas 3:2 diz: deixa eu me perguntar uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Ele diz, Gálatas 3, eu li errado, é o 3:12, mas ele vem falando a respeito disso e depois ele fala, a lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Baseado na própria lei de Deus, que está escrito lá, como eu li, Levíticos 18:5, a lei absolutamente cumprida leva à vida. Se fosse possível cumprir a lei de forma absoluta, seríamos conduzidos à vida. Só que isso não é possível. O fato de não ser possível quer dizer que eu não tenho que obedecer à lei? O fato de não ser possível cumprir a lei absolutamente quer dizer que eu não tenho que obedecer a Deus? Segundo ponto do porquê o pacto das obras continua em vigor. A punição ainda está em vigor. Está em vigor. Está funcionando. Ainda está valendo. O texto diz que o salário do pecado é a morte. Também diz que a quebra do pacto das obras levaria para a morte. E isso acontece. O tempo todo. Pessoas estão morrendo como consequência da desobediência do pacto das obras. Um outro detalhe aqui. Eu não sei se o João chegou a comentar isso com vocês. Pode também surgir aquela a dúvida, né? Acho que eu cheguei a falar isso até na semana passada. Por que que nós somos responsáveis pela desobediência de Adão? Por que que nós recebemos o pecado de Adão? O que que eu tenho a ver com Adão? Adão, ele é um representante da humanidade. Sendo ele representante da humanidade, significa duas coisas. A primeira é que você caiu com ele.
É que quando ele pecou, quer dizer que se fosse o Rubens, teria pecado também. Segundo, se Adão tivesse obedecido, você também seria justificado por ele. É bonito falar assim, aliás, bonito não, não fala? Bom, a pessoa fala assim, não, sacanagem, por que eu tenho que herdar o pecado de Adão e receber as maldições que caíram sobre ele? Se ele tivesse obedecido, você queria receber as bênçãos? Queria, né, bonitão? A parte ruim você não quer. Acontece que se fosse qualquer um de nós lá, se fosse o Miro e a Betinha, teria feito o mesmo. Hã? Você já falou isso da Eva? Você falou assim, quando eu chegar no céu, vou catar aquela Eva, vou arrancar o cabelo dela, não foi? Pode falar. Antigamente, se eu não me engano, eu estudei um pouco e falar sobre isso quando o rei podia dar o maior exército. Uhum. Golias, ele foi lá, ele chamou o único para a luta. Uhum. Se esse fosse representante ali, ele perdesse, O povo. a multidão inteira. Os pedimentos que aquele exército fosse menor. Se ele chamasse um, esse perdesse, é que é a mesma coisa, né? Um representante. Exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado. Se você assistir, por exemplo, Troia, a primeira cena do filme é Aquiles contra um gigante. E Aquiles mata o gigante. Aquilo significa que o exército ganhou do outro. Nós reduzimos o exército em 2 homens. Bota os 2 no ringue, quem ficar de pé até o final, ganhou. Evitava muito derramamento de sangue, né? E de fato era como representante. E terceiro, isso é o mais importante, do porquê o pacto ainda de obras continua em vigor. É que o pacto das obras ainda está em vigor por ter Cristo cumprido de forma plena. Se a exigência das obras não estivesse em vigor, então não precisaria de Jesus ter feito o que ele fez para cumprir a vontade de perfeição que Deus queria. Jesus não cometeu pecado, obedeceu a Deus e tudo cumpriu como exigência do pacto. O que Jesus veio fazer? Cumprir o pacto. Jesus vai fazer o quê? Adão pisou na bola. Só que eu vou ser o segundo Adão e vou cumprir o que o Senhor estipulou antes mesmo de Adão pecar. O fato de Jesus ter morrido na cruz e obedecido a Deus plenamente significa que o pacto das obras está em vigor. Ou Jesus não precisaria. Tá? Agora por que ele não está em vigor? De imediato a gente não tem a obrigação, por exemplo, de não comer a árvore do fruto proibido. Se a gente for pegar os aspectos visíveis do pacto, a gente não tem mais ele. A gente não tem mais árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem árvore da vida. Uma vez que todos os crentes e não crentes são pecadores por natureza, a gente é incapaz de cumprir o pacto das obras. Então, naturalmente, somos incapazes de cumprir esse pacto. Isso não quer dizer, de fato, que o pacto não está em vigor. Mas é que ele não faz sentido Deus estipular isso para a gente, uma vez que a gente não consegue cumprir. Mas ele continua em vigor. E 3, Cristo cumprir as exigências do pacto por nós, agora, os crentes. O segundo ponto é todos. Agora os crentes. Cristo cumpriu as exigências do pacto. Por Jesus ter cumprido essas exigências, este pacto cumpriu por nós, então nós deixamos de atuar neste contrato com as nossas obras para receber os méritos de Cristo. Os crentes são libertos do pacto das obras pelas virtudes da obra de Cristo, e ele inclui sua noiva no pacto, lhe dando agora uma nova aliança. A nova aliança com Deus por meio de Jesus, que é o que veremos logo a seguir. A justiça, então, de Jesus, suas obras perfeitas, são imputadas à igreja. Por que o pacto das obras não está em vigor? Porque Jesus já cumpriu ele. Exatamente. Uma frase de Gruden, antes da gente prosseguir. Gruden diz o seguinte: na verdade, o cristão que hoje se sente obrigado a tentar obter o favor de Deus através da obediência, está se alienando completamente da esperança da salvação. O que ele quer ensinar aqui para a gente é que se nós tentamos obter de Deus os favores de Deus através das nossas obras, é como se nós estivéssemos retirando Jesus como mediador entre nós e Deus. Eu não recebo dinheiro de Deus por os meus méritos, ainda que eu trabalhe muito. É porque Jesus
cumprir um pacto que não faz com que Deus me mate imediatamente. O homem não tinha que morrer imediatamente, por que não morreu? Porque de certa forma, não completamente, o sangue de Cristo, ele dá uma aliviada na ira de Deus para todas as pessoas. Porque todos merecem morrer, sem exceção. Por que ainda muitos ímpios não morreram? Porque Deus ainda deve ter um propósito na vida de muitos deles, porque Deus é paciente. Muitos deles serão vasos da ira de Deus para a glória do próprio Deus. Jesus, de certa forma, é quem ameniza para todos, ímpios e não ímpios, a ira de Deus, porque todos deveriam morrer imediatamente. Nesse sentido, quando nós tentamos obter de Deus favores através dos nossos méritos, seja da sua oração, do seu jejum, da sua vinda para a igreja, de você sentar aqui e ouvir uma pregação, uma aula, do seu esforço em si, você retira Jesus da jogada. Porque só o fato de você levantar para respirar é graça de Jesus, nesse pacto que ele faz com Deus. Então, se tem um ímpio aí, agradeça a Deus, você que é ateu, agradeça a Deus por Jesus ter entrado na jogada, porque senão nem oxigênio você ia ter. Após a queda do homem e a quebra do contrato das obras, Deus estabelece um novo pacto, um novo caminho pelo qual agora o homem pode ser salvo. Após Gênesis 3, a Bíblia narra a atuação de Deus para cumprir o seu plano de redenção. Claro que no Antigo Testamento esse plano de redenção ele vai se desenvolvendo por baixo dos panos. Nós conseguimos ver sombras dos propósitos de Deus para salvar o homem. Mas os elementos principais, ainda que em sombras, estão lá. Deus de um lado, o homem do outro. Elementos. Deus está de um lado, Moisés, Israel, Davi e outros estão do outro lado. As condições são: crê naquele que vai esmagar a serpente. Tem uma condição. A condição antes era: ou me obedeça e você vai viver. Qual é a condição agora? Creia na semente que vai esmagar a serpente. Até rimei. As promessas estão lá. Crê e você vai ser salvo. Tanto é que Abraão foi justificado porque creu em Deus. O sinal eram muitos: arco-íris, circuncisão, as festas, o cordeiro que era sacrificado, o tabernáculo como um todo, eram sinais e símbolos que apontavam para o Messias. O novo pacto foi estabelecido, mas como eu disse antes, o antigo pacto permanece em vigor. A diferença agora é que o mérito não está mais sobre Adão, mas sobre o Messias. Continua valendo a obediência como evidência daquele que crê no Messias. Abraão creu em Deus. O que ele fez? Obedeceu a Deus. Davi creu em Deus. O que ele fez? Obedeceu a Deus. Então, as evidências que nós encontramos no Antigo Testamento, que continua valendo o pacto das obras, como a gente já disse. Abraão obedeceu o Senhor? Sim. Ele não fazia isso para ter seu próprio mérito para alcançar a vida eterna, mas por saber que o Messias é evidenciado pela obediência. Como é que eu evidencio que eu creio em Jesus? Obedecendo a Deus. Como é que Abraão evidenciava para os outros que ele acreditava naquela serpente lá? Ou melhor, na semente que esmagaria a serpente? Obedecendo a Deus. A evidência visível que ele dava para os outros era o testemunho de obedecer a Deus. Nós vemos isso, por exemplo, a gente leu isso no livro de Tiago. O povo de Israel cria em Deus e isso era imputado ao povo como justiça. Cumpridores da nova aliança agora. Eles criam em Deus, obedeciam o Senhor, promovendo as festas, observando a lei de Deus. Chega no povo de Israel e pergunta: qual é a evidência de vocês
crerem em Deus? É simples. Vamos lá no tabernáculo para você ver como a gente crê em Deus. Vamos você ver os nossos sacrifícios, como a gente crê em Deus. É isso. Quando é que eles começavam a não evidenciar mais a fé deles em Deus? Colocando ídolos dentro das suas terras. Adorando deuses pagãos. Isso não é evidência de que você crê em Deus. E é claro, gente, eu sou São Paulino. Vocês nunca vão me ver vindo dar aula aqui, eu pregando com a camisa do Corinthians. Por quê? Eu obedeço aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, que é vir com a camisa do São Paulo. Ainda que perca. Ano passado, São Paulo perdeu para o Palmeiras, eu vim tocar com a camisa do São Paulo. Falei, não vou. Então, se você... Olha lá, essa camisa aí... Não... Tem uma camisa do Corinthians ali. Certamente não torce para o Palmeiras. Como é que ela evidencia a sua crença no Corinthians? Usando o uniforme do Corinthians, cantando o hino, gritando gol quando o Corinthians faz gol. Enfim, então, vamos em frente. Costumamos dividir a Bíblia em dois grupos maiores, sendo o primeiro o Antigo Testamento e o segundo o Novo Testamento. Nós fazemos essa divisão. E o Antigo Testamento acaba em Malaquias 4, o Novo Testamento começa em Mateus 1. Uma curiosidade aqui, extra. Vocês já perceberam que Bíblias antigas, eu não sei se as modernas têm isso, mas nas Bíblias antigas, entre Malaquias 4 e Mateus 1, tinha 4 folhas em branco, representando esses 400 anos que Deus fica em silêncio, né? Mas a gente vê, então, que o Antigo Testamento acaba em Malaquias 4 e o Novo Testamento em Mateus 1. Essa divisão ela faz sentido no seu sentido histórico. Em seu sentido histórico, de fato, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Traça a linha do tempo, Antigo Testamento para cá, Novo Testamento para lá. Testamento significa aliança. Antiga aliança, nova aliança. Quando olhamos para a Bíblia com a ideia do aliancismo, com a ideia do pacto de Deus, considere então a seguinte afirmação. O Antigo Testamento acaba em Gênesis 3. E o Novo Testamento começa em Gênesis 4. Antes de Gênesis 3, era um pacto de obras. Agora, em Gênesis 4, é uma aliança que é baseado no mediador Jesus Cristo. Sempre foi, sempre será. Qual é a diferença, então? A diferença é que nós olhamos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, os livros do Novo Testamento, de forma histórica e de forma como que ali aonde acontece a consumação do pacto de obras e também do pacto da graça. Só que o pacto da graça, de fato, já começa... Na verdade, também a gente pode voltar antes de acabar Gênesis 3, ali em Gênesis 2, 3, alguma coisa ali, sei lá, acho que o verso 11 ou 12, quando Deus, no 3,15, que ele fala para a serpente, vai esmagar a sua cabeça. No 16, já é o novo pacto. Já é a nova aliança. Onde começa o evangelho? Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali começa o evangelho. Como é que a gente entende Jesus nisso aí? Vamos entender Jesus na nova aliança. Já é 9,5, é isso, né? Jesus é aquele que cumpre a primeira aliança e conquista o favor de Deus, ou seja, a vida eterna prometida para Adão. Jesus vem ao mundo e entra no acordo com Deus de cumprir a sua vontade. Ele, cumprindo toda a vontade de Deus, obtém então agora o direito de receber as bênçãos que foi prometida para Adão. E anula, claro, o poder condenatório, pois ele cumpriu esse acordo. Gente, olha só, um detalhe. Vocês acham que Jesus veio para a Terra sem interesse? Não, eu vou lá morrer sem interesse nenhum, vou lá porque... Não. A Bíblia diz que ele olhou a alegria futura e não se importou com a ignomínia da cruz, com a vergonha da cruz. Ele observou e falou assim, nossa, Deus me prometeu, meu pai me prometeu uma coisa. E para eu conquistar essa coisa, eu vou ter que fazer X coisa. Jesus não veio sem interesse para a terra. Deus havia antes prometido muita coisa para ele. Ele cumpre o que Deus pede para ele, e agora Deus, em seu acordo com ele, fala assim, você cumpriu o seu lado, eu vou cumprir agora. O que eu vou fazer? Te dar a vida eterna.
Só que Jesus é Deus. Ele então distribui o seu grande poder para todos aqueles que agora estão enxertados nele. Todos que estão enxertados em Adão, com Adão, estão lá no pacto das obras, lá com Adão. É isso? Agora que vem a minha pergunta. Eu acho que eu vou adiantar um pouquinho aqui. Ou não sei se eu coloquei. Somos salvos pela fé ou pelas obras? Pela fé? A salvação sempre foi pelas obras. Sempre foi. A salvação do homem é pelas obras. Como é que Jesus alcançou a salvação dele, então? Pelas obras ou pela fé? Jesus, é que assim, a gente não pode considerar como Jesus tendo sido um homem condenado, destinado ao inferno. Mas Jesus, entre aspas, foi salvo. Salvo pelo quê? Se Jesus tivesse pecado, ele teria sido salvo? Ele teria sido ressuscitado ao terceiro dia? Não. Jesus foi salvo, ressuscitado pelas obras que ele fez. Agora, claro, irmãos, a salvação é pela fé nas obras de Jesus. Não deixou de ser obra. Não deixou de ser obra. Não. Como é que você é salvo? Pelas obras. Pelas obras de Jesus. E eu tenho fé que as obras de Jesus cobrem todos os meus pecados. Você é salvo. Não, a intenção, irmão Rubens, é deixar os irmãos em dúvida mesmo. É fazer queimar os neurônios. A salvação, irmãos, sempre foi pelas obras. Só que nós falhamos. Como é que eu alcanço a salvação? Pelas obras de Jesus. Pelos méritos dele. E a minha fé em Jesus me justifica de todos os meus pecados perante a Deus agora. Eu sou um homem justificado, agora eu sou justo. Martim Lutero, se eu não me engano, ou a Reforma Protestante, ela pregava de um modo geral em latim, que é interessante a gente pensar no latim, que o latim fala justus et peccatoriums. Justos, mas ainda pecadores. Nós já somos justos, já somos santos, já somos salvos, já somos glorificados, só que ainda não. É o eterno agora, exatamente. Nós já estamos no céu, só que não. Entendeu? Nesse sentido, nós somos salvos pelas obras de Jesus. As obras deles justificam as nossas falhas com Deus. Deu para entender, né? Vocês não são salvos pelas obras, não. Não adianta o que o Miro falou ali. Esquece. Então, primeiro Jesus é quem cumpre o pacto de obras. Mas, além disso, Jesus é a consumação também do pacto da graça. Ele é o prometido que abre a porta para que outros possam entrar no reino da vida eterna. Jesus é o objeto da fé de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e todos os outros que depositam sua fé no Cordeiro que o próprio Deus providenciou. Jesus, ele é a serpente no deserto, ele é o Cordeiro que é morto lá no Éden, é figurado em Isaac. Vocês lembram dessa história, né? Abraão leva Isaac lá para ser sacrificado, e daí Deus fala, calma, pegadinha do malandro. Já vi que você crê em mim mesmo, hein? Cara, aquilo ali pré-figura Jesus Cristo. Escutem uma música do Samuel Mariano, chama Isaac e Abraão. E ele vai trazer essa ideia de que Jesus é a figura, né? Isaac, né, é a figura de Cristo. Jesus é ele aquele que esmaga a cabeça da serpente. Qual a diferença entre os crentes do Antigo com os do Novo? Os crentes olhavam para frente, que viria o Messias, e nós olhamos para trás.
o símbolo da nova aliança em Jesus? Isso aqui é muito importante. Ai, gente, olha só. Eu queria utilizar como exemplo os 3 últimos batizados aqui, que é o Alexandre e a Júlia. A Júlia não está aqui, né? E o Aleph. Nenhum dos 3 vieram. Brincadeira. Quais são os símbolos da nova aliança? São 3. Primeiro, o batismo. Nascer das águas é um sinal externo para o público de que aquela pessoa nasceu em pecado, mas se arrependeu de seus pecados, morreu para o mundo e ressurgiu para uma nova vida ou uma nova aliança com Deus. Tudo isso mediante os méritos e obras de Jesus. Com Jesus, o que está sendo batizado morre, com Jesus, o que está sendo batizado ressurge. O batismo, então, como é bem ensinado aqui, ele é um símbolo, é uma evidência física, visível, de uma nova aliança que aquele homem faz com Deus. Qual é a aliança? Em Cristo. Também, fala, ó, Deus, é o seguinte, eu percebi que eu estou mal das pernas. Para eu ficar bem das pernas, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus, sendo Ele aquele que cumpriu o pacto das obras, me traz agora uma nova aliança, porque Ele é o intermediador, Ele é o mediador dessa aliança. E agora eu sou propriedade sua, mostrando para todos publicamente que agora eu sou uma nova criatura e que através da minha obediência ao Senhor, eu evidencio que eu agora tenho um novo contrato com o Senhor. Batismo. Segunda, ceia do Senhor. A ceia é um outro símbolo externo de aliança com Deus, sendo este símbolo um demonstrativo de comunhão com Deus e também com os outros aliançados. Isso aqui, irmãos, eu já preguei aqui sobre a ceia e vou bater nessa tecla de novo. Ceia não é para você. Ceia não é individual. Ceia é sua individualidade, logicamente, de aliança com Deus, mas ela tem também um símbolo de comunhão dos aliançados com Deus. Dos que estão num pacto de graça por ter crido na obra de Jesus. A ceia não é para você. A ceia é para nós. A ceia é para nós. E através da ceia, que Jesus fala, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Este é o meu corpo que é despedaçado em favor de vocês. Onde? Pode falar, irmão Rubens. Esses tempos atrás, irmão Rubens, o irmão Rubens comentou aqui uma coisa importante, que ele falou que os desigrejados não demonstram essa aliança. Esses dias eu comentei num vídeo de uma pessoa lá, que essa pessoa ela estava fazendo um react de um vídeo de um não crente, só que falando coisas boas a respeito de Deus. E eu comentei assim no vídeo, intrigante, um homem fala de Cristo não sendo um autêntico cristão. Aí me perguntaram assim, o que é para você então um autêntico cristão? E eu coloquei, autêntico cristão vai para a igreja. Ponto. Ponto. Se você não vai para a igreja, você não é um autêntico cristão. Se você não tem comunhão com os irmãos, você não é um autêntico cristão. Você pode falar de Jesus. Jesus é maravilhoso. Um monte de gente que não é crente fala de Jesus. Porque Jesus é monstro mesmo. Jesus é o cara. Só que, irmão, se você não tem comunhão com os parça de Jesus, esquece. Esquece. Você não é um autêntico cristão. Então, bem lembrado, irmão Rubens. Os desigrejados não são autêntico cristão, tá? Então, a ceia é esse símbolo. E lembrem-se, irmãos, a ceia é comunhão. Olhe para o lado quando você tomar ceia, dá um abraço em alguém. Atividade. Na próxima ceia, quero ver a igreja se abraçando. Come o pão, toma o cálice e fala assim, irmão, tamo junto. E depois eu vou falar daquela imagem lá, tá? E o terceiro é o evangelho. O evangelho, ele primeiro como aceitação e como compartilhamento. Sendo o evangelho crido e compartilhado, o sinal de uma aliança com Deus. Então eu creio no que ele prega para mim,
e compartilho o que ele pregou para mim para outras pessoas, para que elas também possam entrar nessa aliança comigo, nessa aliança de graça. Todos que estão fora de Jesus continuam no pacto de obras. Para vir para a nova aliança, tem que crer no Evangelho. Crendo no Evangelho, eu demonstro aceitação e evidência de que isso é um pacto que eu faço com Deus. 9 e 15. Vamos embora, tem mais 4 slides. Os símbolos da nova aliança, então, são consumados em Jesus. A Confissão de Fé de Westminster fala isso, né? Os símbolos da nova aliança, elas são consumados em Jesus, são menores numericamente, são mais simples ritualmente, porém é espiritualmente superior aos símbolos do Antigo Testamento, como afirma a Confissão de Fé de Westminster. Como diz lá, a Confissão de Fé diz: por essas ordenanças, posto que poucas em número e administrada com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifesto com maior plenitude e evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Chupa Jonas. Tá vendo domingo aqui? Jonas, Deus tem aliança com os ninivitas, viu? Com o povo da Síria também. Tanto os judeus quanto os gentios. E Jonas ficou bravinho. Com que pacto o homem pode ser salvo? Eu perguntei antes, né? Somos salvos pela graça ou pelas obras? Pelas obras de Jesus, que graciosamente nos inclui nas obras dele. Nas obras deles. Vamos agora falar do primeiro pacto. O pacto da redenção. Acontece antes de Adão existir. Por fim, o pacto da redenção é o primeiro dos pactos. O conceito por trás do pacto da redenção é afirmar que antes de pacto de obra e de graça, existia um pacto de redenção dentro da Santa Trindade. Pacto da redenção é afirmar que a Trindade, desde a eternidade, age em plena harmonia, compactuados num só objetivo: aplicar a redenção na humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito concordam então mutuamente em fazer a redenção acontecer. O Pai faz promessas para o Filho. As promessas são as de que o Filho teria uma noiva, um povo que ele representaria e seria o primogênito de uma grande nação. Peraí. Irmãos, quando vocês leem o texto, às vezes eu estou dando aula, eu falo para os jovens assim, ó, eu vou pregar isso, hein? Qualquer dia desse eu apareço pregando lá. Só que daí eu vou dando spoiler. Dar spoiler para os jovens das minhas ideias de pregação é mais de boa, porque a igreja vai ter uma surpresa. Mas eu vou dar um spoiler de uma pregação. Quando vocês ouvem a história de Davi e Golias, vocês sempre se enxergam como Davi? Que Davi era aquele que pegou as pedrinhas, destemido. Quem é esse incircunciso? É o tamanho da cabeça dele, não tem como errar. Aí você fala, não, você tem que ser determinado como Davi. Você é um monstro que nem Davi, porque Deus está com você, então você vai contra aquele seu problema incircunciso e dar uma pedrada na cabeça dele, né? Irmão, aquela história, você não é Davi. Você é o povo medroso. Você é aquela galera que falou assim, mano, olha o tamanho do gigante. Mano do céu, velho, não vai dar. Você é Saul. Vocês são os irmãos de Davi. Sabe por quê? Porque você não consegue contra o gigante. Só que um que saiu lá das ovelhas. Estou falando que eu estou dando spoiler da minha pregação, vocês vão pregar antes de mim, né? Hã? O povo medroso. O Saul, mas para Davi chegar ali, foi a experiência. Não, sim. Acontece, irmão Rubens, que Davi, ele vai sem as nossas armas. Ele vai sem a nossa esperança, porque nós não temos esperança nenhuma. Nós não temos força nenhuma. Davi, ele vai
com a fé, com a cara e com o coração. Quem é esse incircunciso? Davi prefigura Jesus. Você não é Davi, tá? Esquece. Você é um povo medroso que não tem poder nenhum contra o gigante. Só que Davi tem. Davi tem. Davi prefigura Jesus. E nós somos o povo medroso. O que eu estou colocando aí? Por que eu estou falando sobre isso? Como eu falei aqui, ó. Um povo que ele representaria e seria o primogênito de uma nação. O que Davi fez, Thompson? Representou o exército todo. Quem é o nosso representante? Ah, obrigado. Pronto, finalizando, não vou pregar mais. O filho seria o representante maior de todo esse povo. Além disso, seria do filho, a autoridade sobre céus e terra. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei aqui o pacto da redenção? Deus faz uma promessa para Jesus. Você será o representante da igreja. Você será o cabeça da igreja. O representante de todo um povo. Eles serão sua noiva. Davi não tinha uma promessa de que não, você vai casar com a mulher do rei lá. Não vai pagar imposto mais. Deus fez promessas para Jesus. E Jesus falou assim, vale a pena, hein? Bora. Só que ele não fez simplesmente também pensando nas promessas de Deus, mas olhando para a gente falando assim, existe um povo que precisa de mim e que eu os amo antes da fundação do mundo. Esse povo que Deus promete para Jesus já estava gravado no coração de Jesus há muito tempo. Então, nesse sentido, Jesus agora é o nosso representante, não mais Adão. Para frente. Pode falar. Lá na eternidade, né? Para nós é como se fosse muito tempo. A eternidade é coisa que vai se contar. Mas para Deus, ele já via o que não estava acontecendo, já, por exemplo, o Adão, ele já tinha visto Jesus sendo crucificado, morto para ele, como se fosse um minuto atrás, né? Nesse sentido. Porque, pessoal, um povo que era meu, ó, Jesus, você vai descer lá. Para Deus é muito. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Depois no final. Como se fosse o eterno agora que não está querendo falar, não está valendo sobre isso. No final eu vou comentar um pouquinho sobre isso. O filho ele entra no acordo, aceita vir ao mundo para cumprir e obedecer à vontade do pai. O filho se esforça, luta bravamente para reunir as ovelhas do seu pai e no final dá a vida pelas ovelhas, sendo obediente ao pai até a morte. O Espírito Santo concorda em ser o auxiliador do filho e de todo o povo de Deus. Esteve o tempo todo do lado do filho, lhe concedendo tudo o que era necessário para o filho finalizar com excelência o seu ministério, ou o seu pacto que ele fez com Deus. Além disso, o Espírito aceita o papel de ser aquele que aplica a obra redentora do filho no povo de Deus. Eu não falei que o pacto da redenção é uma mútua concordância entre os três? Deus ele tem um plano. Deus chega e fala, gente, tem um plano. Jesus fala assim, eu posso cumprir esse plano. E o Espírito fala, eu vou ajudar Jesus a cumprir e a galera que estiver junto dele, eu vou auxiliar também. Esse é o pacto. Esse é o que a gente não consegue descrever, o quão extraordinário é a mente de Deus, porque tudo acontece exatamente do jeito que tem que acontecer. Note que a Trindade, desde a eternidade, vive um pacto harmônico. Penso que o objetivo dos três é fazer o mesmo com a gente. Agora, olha só, presta atenção. Quando nós olhamos a harmonia que existe na Santa Trindade, eu tenho a impressão, isso é uma afirmação minha, que Deus cria o homem para que nós sejamos como uma harmonia que tenhamos com Ele, a mesma que a Santa Trindade tem entre si. Ele nos pede obediência como pede a Jesus. E Jesus cumpre. O que ele pediu para Adão? Me obedeça. Ele não era auxiliador de Adão? O Santo Espírito é o nosso auxiliador. De alguma forma, a harmonia que existe na Trindade é exatamente a mesma harmonia que ele quer que nós tenhamos com Ele.
É como se ele quisesse aplicar em nós. Irmão, isso é pesado. Porque o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado no relacionamento de Deus com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Simples. Como é que Deus se relaciona com Ele mesmo? Como é que Deus, Pai, se relaciona com o Filho? Como é que o Filho se relaciona com o Espírito? Como é que o Espírito se relaciona com o Pai? Como é que os três se relacionam? Entendi o relacionamento. Beleza, é assim que Ele quer que se relacione com Ele. É cabeludo o negócio. E nós vemos isso acontecer aqui na igreja. Deus se relacionando conosco, o Filho dele sendo o nosso cabeça, o Espírito dele nos inspirando, nos auxiliando nos cultos, nas orações, nas ministrações, nas aulas, nas atividades. Deus sendo aquele que coordena todas as coisas e nós nos relacionando com Ele. Irmãos, essa doutrina do pacto da redenção nada mais é do que, como eu falei lá no começo, por que é importante a gente perceber a Bíblia como um todo e perceber essa teologia do pacto como aquele que une todas as coisas. Quando nós olhamos para esse pacto da redenção, esse pacto entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, para colocar isso no homem, a gente vê que isso acontece desde o princípio. Está sempre ali, ó, o Espírito, Jesus e Deus fazendo a mesma coisa. Bom, o Thompson disse algo aqui agora há pouco, só que eu esqueci o que ele disse. O que você falou mesmo agora há pouco? Eu falei, ninguém pega... Boa, lembrou. Ninguém pega Deus de surpresa. O pacto da graça que vem após o pacto das obras, quando Adão peca e quebra esse contrato com Deus, o pacto da graça já entra em vigor. A minha pergunta é, esse pacto de graça que vem após o pecado do homem, Deus fez assim? Você acha que quando a redenção, o pacto de redenção, quando eles, na eternidade, decidiram aplicar a redenção na humanidade, o pacto da graça entrou como um improviso ou já estava pré-ordenado e pré-determinado? Já estava pré-determinado. Quando a gente fala que o pacto da redenção, ele corresponde a toda a história da humanidade, e que a gente afirma que todos os pactos e tudo que acontece já está pré-ordenado e pré-determinado por Deus, significa dizer que o pecado não pega Deus de surpresa, não só não pega Deus de surpresa, como é o próprio pecado quem faz Deus triunfar. O triunfo de Deus se encontra na falha do homem. No começo eu disse o seguinte, se Adão tivesse obedecido a Deus, a nossa justificação estaria sobre Jesus ou sobre Adão? Se Adão não tivesse pecado, irmão Rubens, precisa de Jesus? Beleza. Realizar. Se Adão não tivesse pecado, todos nós estaríamos justificados em Adão. Certo? Não precisa de Jesus vir morrer por nós. Agora, tudo que eu ensinei para vocês, faz sentido Jesus não morrer por nós? E nossa justificação está sobre Adão? Nossa justificação está sobre um homem? Adão seria o nosso ídolo. De alguma forma, se Adão tivesse obedecido a Deus por completo, seríamos idólatras. O pecado não é autoria de Deus, mas ele é pré-ordenado por Deus. O pecado, ele não é algo que veio fazer o plano de Deus se dar errado. Na verdade, é exatamente o pecado que é um dos protagonistas do plano de redenção de Deus. Porque senão, o que acontece, às vezes, você está falando aqui, vai clareando, que as pessoas sempre falam, desde que a gente já está servindo a Deus, a gente tem uma pergunta assim, cara, então, Deus falhou, o homem pecou, só que Deus não sabia, mas é um plano, às vezes a gente fala o plano B, né? O plano B de Deus, então, Deus colocou Adão lá, Deus sabia, a primeira pergunta que o novo convertido pergunta é, Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia. Sim, porque já estava determinado, Deus já viu tudo, ó, desde
desde lá, lá na eternidade, como a consumação do século. Deus já viu tudo. Sim. Apocalipse. Deus sabia, não só sabia, como pré-ordenou para que todas as coisas acontecessem como elas acontecem. É intrigante, porque a pergunta que geralmente novos convertidos fazem é: se Deus sabia, por que mesmo assim Ele criou? Se Deus sabia, por que mesmo assim Ele colocou a árvore lá? Não era só tirar a árvore? Se Deus sabia, por que Ele, quando Adão foi comer, Ele não deu um berro? Não, que nem Ele fez com Adão quando ia matar Isaac. Por que por que Deus não impediu Adão? É simples. Se Adão não peca, não há Jesus. Oi? Exatamente. Irmãos, no fringir dos ovos, isso se chama amor. Porque Deus viu que toda a humanidade seria caída antes da humanidade cair. E Ele falou assim: eu já sei como resolver esse problema. Isso é o amor de Deus pelas suas ovelhas. Porque antes do nosso erro, Ele já sabia e já resolveu o problema. Na verdade, se a gente não erra, não tem problema para resolver. Por isso que eu disse que o pecado, ele não surge como um coadjuvante do filme. Na verdade, ele é o vilão do filme, mas ele é o coringa. Ele é importantíssimo no filme. Ele é um baita de um vilão. E é um vilão muito bom. Logicamente, eu não estou falando para vocês sair pecando por aí, tá, gente? Porque naquela época existia as leis de mosaico, tudo isso é referenciado a Moisés. Porque o próprio Deus falou: Moisés, tu serás Deus na terra, e Arão será sua boca. Sim. Você será Deus. Então, já replica nisso, né? Porque se Deus não se esconde o corpo de Moisés, porque o diabo foi atrás para saber. Porque ele queria colocar a lápide de lavar aqui já em Moisés. O povo daquela época adorar Moisés. Moisés poderia até adorar mais que o próprio Jesus. Deus. Deus, ele ali meio que impede a idolatria do homem, né? Como eles já vinham mostrando, né? Só que daquela galera idólatra morreu, veio uma nova galera. Mas enfim, irmãos, por que eu coloquei essa imagem lá no começo e agora eu vou explicar para vocês por que ela faz sentido aqui no final? Essa imagem, vocês podem ver aí, tem um homem barbado no centro da mesa e outros 3 reunidos com ele. Não é Pedro, Tiago e João. Não é a ceia, mas poderia ser, tá? Mas no centro ali nós vemos Deus e Ele está comendo com as pessoas que estão à mesa dele. E por que isso é importante? O costume judaico, a tradição judaica de fazer contratos de negócio, por exemplo, vamos pegar o irmão Atos. O irmão Atos vem de carro, né, irmão Atos? Cadê ele? Está aqui. Vem de carro. Tem um contrato que assina. As pessoas vão no escritório da empresa para assinar o contrato. O judeu, ele assina contrato na mesa. Ele assina contrato comendo. Ele não assina, não chamou você, você quer comprar um carro? Quero. Beleza, passa lá na loja lá. Não. Ele leva você na casa dele. Você senta na mesa dele. Come a comida dele. E ele fala: é só você assinar embaixo. Não se faz negócio em escritório. O negócio é feito na mesa. Por isso, esse é um símbolo da ceia. Quando nós temos a mesa do Senhor colocada aqui, Ele está renovando esse contrato com a gente, mas também mostrando que vocês não são qualquer um. Porque sentar na mesa de alguém, no judaísmo, é um símbolo de grande honraria. Vocês sabem o que significa, por exemplo, o seio de Abraão? Por que o rico vai para o Hades e o Lázaro vai para o... O que significa seio de Abraão? Seio de Abraão nada mais era que o melhor lugar da mesa. Vamos imaginar uma mesa grande, onde muitas pessoas sentam e Abraão senta na ponta da mesa. Onde é o seio de Abraão? Do lado da mesa, do lado de Abraão. Se Abraão está sentado aqui, e aqui é a ponta da mesa, aqui é o seio de Abraão. Porque sentado aqui, eu me repouso no seio de Abraão.
quando a mesa do Senhor está posta aqui, é isso que ele está fazendo. Vocês não estão sentados em qualquer lugar. Vocês não são qualquer um. Vocês entram dentro da minha casa para assinar contrato comigo. Vocês comem a minha comida que eu sirvo para assinar contrato comigo. Vocês comem a comida que eu preparo para assinar contrato comigo. Vocês não fazem contrato comigo no escritório. Não. É na mesa. Então tenha isso em mente. Quando Deus nos chama para esse pacto, Ele está te chamando, agora o símbolo da ceia, Ele está te chamando para participar da mesa. Ele está te chamando para sentar na mesa. E para um judeu se assentar na mesa, lembra que os fariseus falavam, como é que esse cara come com um publicano, com um pecador? Jesus estava dando honrarias para aquelas pessoas. Essas pessoas sentam na mesa como vocês não sentam. Sentar na mesa e comer a mesma comida é como se eu fosse irmão. Tipo assim, cara, você está comendo a mesma comida que eu. Você está sentado na mesma mesa que a mim. Você está na minha casa. Você é um dos meus. É por isso que eu trouxe essa imagem. O pacto que Deus quer assinar com a gente não é no escritório. Não é como o Atos faz. É na casa do Atos. Tá? Então tenham isso em mente. Que nós venhamos ser aliançados com Deus e que a ceia do Senhor, esse pacto que se renova mensalmente aqui na igreja, venha trazer esse símbolo para nos lembrarmos disso aí. De que Deus está nos chamando para sentar na mesa dele. E não é qualquer um que senta. Não só não é qualquer um, como não é qualquer um que entra, porque para entrar é ele que chama. Você lembra daquela parábola, irmão Rubens? Que acho que o rei foi dar uma festa. Vou fazer uma festa, gente. Chama todo mundo. A gente começou a chamar empresários, donos de... Vai procurando um monte de gente aí. Ninguém veio. Ah, ninguém veio? Começa a chamar quem não vale nada. Chama aqueles que não são ninguém. Que eles vão sentar na minha mesa, estando na minha mesa, se tornam alguém. Porque quem senta comigo não é qualquer pessoa. Caramba, hein? Quase chorei. Irmãos, perguntas, comentários para a gente encerrar. Não tem parte com Deus. Exatamente. Tem um amorzinho que eu assim, você vai sentar na casa do... Acho que não sei se é esse. Vai sentar na casa do... Ele é sobre o Lodebar, fala sobre a mesa do rei também. Que Davi mandou chamar o Mefibosete. Você vai sentar comigo. O aleijado, que não vale nada. E o livro de 1 Coríntios fala, Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Os que são burros para confundir os inteligentes. E os que... É isso que ele faz. E detalhe, isso é para a gente encerrar. Deus, Franklin Ferreira diz, né, que Deus escolhe aqueles que potencialmente são pequenos Hitlers. Você era o pior que tinha. Você potencialmente sem Deus é alguém terrível. Mais do que muitos terríveis que estão lá fora. Deus mesmo assim nos escolhe. E a mensagem de Deus, quando nós começamos a entender isso, algumas coisas que Deus faz, é loucura. Irmão Rubens, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão e terão um corpo transformado. Os que estão vivos serão acesos aos céus com um corpo transformado. Nós estaremos nas nuvens, visível. As pessoas nos verão nas nuvens encontrando Jesus. Se isso não for loucura, irmão, se isso não for demência, se isso não for ideia de craquento, eu não sei o que é. Só que aí que está o detalhe. O que é loucura para os homens é poder de Deus para nós. É poder de Deus manifesto para nós. Então tenha isso em mente. Toda essa história de pacto, de olhar a eternidade como pacto, que Adão peca. Mano, que doideira, velho. Não faz sentido. É exatamente aí que Deus fala assim, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza das coisas que não se veem. A fé é exatamente a ausência de evidência provável. Nicodemos, para finalizar, ele fala, vai ter dia que você vai vir aqui orar e parece que não tem ninguém do outro lado.
Você chora, chora, chora na presença de Deus, parece que Ele não te ouviu. Você clama a Deus, você bate na porta e parece que a porta não abre. É nesse momento que é onde você pode manifestar o ápice da sua fé. É quando não há evidências. Quando você fala assim, cara, esse negócio de pacto, cara, que nada a ver, velho. Não faz sentido numa mente lógica, mas por incrível que pareça, tem alguém aqui que duvida que na eternidade Deus decidiu nos salvar? Levanta a mão. Alguém duvida disso? Sabe por que vocês não duvidam disso? Porque é Ele quem nos convence de que isso é real. Se fosse depender da sua mente, filho, esquece. Eu falei isso para minha sogra, lendo 1 Coríntios 15, falando da ressurreição. Falei, sabe o que me intriga mais? Não é nem a ressurreição em si. É o fato de eu acreditar nisso de uma forma que eu falo, como é que eu acredito tanto nesse negócio que parece que eu estou vivendo agora? É tão real para mim, Thompson. Eu falo assim, cara, não tem como isso aqui ser mentira. Como que eu afirmo isso? Se não for o Espírito de Deus revelar para mim que o reino de Deus não é carne e não é sangue. E como ele falou para Pedro. Falou bem, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi o Espírito, foi o Pai que te revelou. E se não fosse, você não ia crer que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Mais alguém? Não? Vamos orar? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque compreendemos que a Tua misericórdia por nós vem desde a eternidade. O Senhor olha para nós desde tempos que nós nem existíamos. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor se revela a nós como um Deus amoroso, um Deus que tem interesse de se relacionar conosco e de mostrar seu grande amor, através de pactos, Pai, que nós encontramos o Senhor fazendo na Bíblia. Esteja conosco, nos alimente cada vez mais, que o Senhor seja nosso guia, que o Senhor seja nossa proteção, nosso escudo. Graças te damos e agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.